Amém? Não vamos perder essa unção poderosa, a presença do Altíssimo, amém? Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, chame a palavra, diga: Senhor, fala comigo essa noite, ó Pai, fala com o teu povo. Ó Pai querido, nós te louvamos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus, ó Pai, louvamos o teu precioso nome, ó Pai, louvamos o teu santo nome, e agora vamos ouvir a sua rica e poderosa palavra. Papai querido, que nós queremos, ó Pai, nos colocar a nossa vida diante de ti, Pai, que não seja o homem, não seja o pregador, mas seja o teu Santo Espírito podendo falar aos nossos corações, ó Pai. Pai querido, tenhas a liberdade de agir em nosso meio, Pai, de tocar em cada vida, Pai. Senhor amado, nós repreendemos, Pai, nesse primeiro dia de campanha, de unção de libertação, nós repreendemos tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Toda seta mandada, Pai, toda ferramenta preparada não prosperará, Senhor. Toda artimanha do inimigo para paralisar a sua obra, toda surdez, toda cegueira espiritual, nós declaramos que caia por terra essa noite e que o seu poder se manifeste desde hoje e para todo sempre, e todo o povo diz amém e graças a Deus. Aleluia! Quem está sentindo a presença do Senhor, queridos? Aleluias! Está um calor abençoado em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Queridos, primeiro dia da campanha, intitulada A Unção da Libertação, amém? Nós estaremos aqui durante 5 domingos, ungindo a cada querido, ungindo a cada família, a cada criança, a cada jovem, a cada casal, a cada adulto que está aqui em nosso meio, declarando a unção de libertação em nome de Jesus, amém? Durante o mês de agosto e mais, entrando no mês de setembro, estaremos nessa campanha em nome de Jesus, amém? E é uma campanha que nós pedimos para os irmãos trazer fotos, trazer peças de roupas, amém? Que nós estaremos também ungindo, né? Simbolizando aquela família, simbolizando aquela situação que precisa de uma libertação em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. E quando nós falamos, queridos, em libertação, quando nós falamos em campanhas como essa, nós aprendemos na palavra de Deus, João 8,32, se nós conhecermos a verdade nos libertará, amém? E a verdade, queridos, é a palavra de Deus, a santa e preciosa palavra que nós vamos ler, vamos meditar, vamos refletir em alguns versos da palavra do Senhor, amém? Nós vamos ver poucos versos, mas eu creio que profundamente tocará o coração de cada um, queridos. Nós poderemos ver aqui, refletir essa noite, numa situação onde a presença de Deus, onde a presença do Senhor, ela inverte a situação, ela quebra a maldição que ali existia e o nome do Senhor é glorificado. E também dentro dessa ótica, dentro desse primeiro dia da unção da libertação, que nós colocaremos hoje, o foco da nossa ministração será a nossa casa, será a nossa família, nós falarmos também o foco, a atenção para que a família tenha que ter para esses dias, se preparando para a volta do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Por isso eu convido a você abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler um verso-chave, né? Um verso referência no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8. Vamos ler o que a palavra de Deus traz no verso de número 40, amém? Lucas 8, 40, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Mateus, Marcos, Lucas, terceiro Evangelho, capítulo de número 8, vamos ver o verso de número 40, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Quantos irmãos procuram, eu pergunto, alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Dá um tchauzinho para a gente, ou todos são de casa, amém? Glória a Deus. O povo todo de casa, amém, pastor? Glória a Deus. É bom que você pode, glória a Deus, descer o cajado, aleluia. Brincadeira, querido, aleluia, amém? Lucas, capítulo de número 8, verso de número 40. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, Lucas 8, 40. E aconteceu que, quando voltou Jesus,
A multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Amém? Vamos ler outra vez? E aconteceu o quê? A igreja repete, por favor. E aconteceu o quê? Oh, glória, vamos de novo. E aconteceu o quê? A multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Amém? Algumas traduções trazem assim: quando voltou Jesus, a multidão o recebeu com alegria. Amém? Em algumas Bíblias nós temos essa tradução, e é nessa tradução que nós refletiremos em nome de Jesus. Amém? Queridos, diz a palavra de Deus que nós lemos essa noite: aconteceu que quando o Senhor Jesus voltou, a multidão o recebeu. Amém? Isso quer dizer, queridos, que se o Senhor Jesus voltou, é porque obviamente Ele foi para algum lugar. Amém? Então nós refletiremos no contexto da palavra, nos versos que antecede essa passagem, para nós entendermos o verso de referência da ministração nessa noite. Amém? Diz a palavra de Deus, se nós voltarmos um pouquinho atrás, que o Senhor Jesus junto com seus discípulos pegaram um barco e entraram ali no lago para atravessar a Galileia. E é aquela passagem que nós conhecemos bem, onde começam as ondas do mar a colocar pavor naqueles homens, e o Senhor Jesus dormia. E quando eles foram tomados de pavor, eles acordaram o Senhor dizendo: olha, Senhor, nós vamos naufragar, nós vamos perecer. O Senhor Jesus acalmou as ondas do mar e ficaram eles maravilhados por tal feito do Senhor Jesus. Quem é esse que até as ondas do mar apazigua? Quem é esse que até as ondas do mar faz cessar o seu furor? Quem é esse que não existe nada que ele não possa controlar? Aleluia! O Senhor controla tudo, querido. O Senhor está no controle da minha e da sua vida. É dessa forma que nós começamos a entender a palavra de Deus. E diz a palavra que eles chegaram numa cidade chamada Gadara, ou Gádara, eu não sei exatamente a pronúncia, a cidade dos Gadarenos. E quando o Senhor Jesus chegou, ali existia um homem possesso de uma legião de demônios, possesso escravizado nas garras de Satanás. E nós começamos a ler a palavra de Deus. Se os irmãos quiserem acompanhar, volte um pouquinho no verso 27 do mesmo capítulo 8, diz assim a palavra de Deus: olha, quando desceu para a terra, quando o Senhor Jesus chegou na terra dos Gadarenos, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem, e a palavra diz que desde muito tempo ele estava possesso de demônios, e não andava vestido, ou seja, andava nu, não habitava em qualquer casa, mas habitava nos sepulcros, habitava no cemitério. Aleluias! E é interessante, queridos, que quando nós começamos a analisar essa situação, quando o Senhor Jesus chegou naquele lugar, nós podemos fazer uma analogia com os dias de hoje, em situações ou em casas onde o Senhor Jesus não habita. Olha que coisa terrível. Quando nós falamos, lemos na palavra de Deus, que esse homem não andava vestido, nós podemos entender que ele não andava de uma forma decente. Ele não existia, pastores, amigos, irmãos, não existia a decência na vida dele. Andava de uma forma que escandalizava, andava de uma forma que colocava ele e aqueles que o viam à vergonha. Ou podemos dizer assim, esse homem não andava em honra, não fazia coisas de uma pessoa que na sua sanidade qualquer voltaria a fazer, mas andava nu, ridicularizando, escandalizando. E quando nós falamos então em vestes espirituais, nem se fala. Muito pelo contrário, estava vestido de hostes do inferno, estava vestido de uma legião do inferno. E olha que coisa terrível, queridos. Quando a palavra de Deus também diz que não habitava em qualquer casa. Ele não sentia prazer de habitar em casa alguma. Ou seja, não sentia prazer, por que não dizer, de habitar em família. Mas pastor, foi lá naquela época, naquele homem? Não, queridos. Se nós começarmos a olhar ao nosso redor, se nós começarmos a olhar para os dias de hoje, quantas e quantas vidas perdidas, presas em laços de Satanás, não tem prazer de viver em família, não tem prazer de viver
em sua própria casa. É só nós observarmos por aí fora. Quando eu volto do meu trabalho, o caminho é longo, eu venho passando por todos os bairros, venho cortando o caminho, eu fico observando os botecos, 7h30, 8 horas da noite, cheios, queridos. Eu tenho certeza que ali existem pais e família, gente que poderia estar em casa, tomado um banho, jantado, estar no sofá de casa, ao lado da esposa, ao lado dos filhos, mas não tem prazer de estar em família, estar debaixo da sua casa. E quando nós falamos ainda em estar em alguma morada, muito menos na casa de Deus, não tem prazer de estar em comunhão, estar na casa do Senhor, estar congregando numa igreja, prefere muitas vezes ficar ali fora, preso, como nós dissemos, nos laços do inimigo. Mas nós temos que começar, queridos, a entender essa situação. O homem não andava em decência, não andava em roupa, não tinha vestes espirituais que podiam completar, não tinha prazer em dar em família. Diz a palavra de Deus que morava em sepulcros, ou seja, era um verdadeiro morto-vivo. É aquela pessoa que você vê e não expressa nenhum tipo de vida, nenhum tipo de prazer em estar vivo. A palavra de Deus não diz, mas eu completei aqui, eu imagino que ele comia restos, ele comia lixo, e é assim, queridos, que a família que está aberto para as coisas do inimigo, começa a se alimentar de lixo, começa a se alimentar daquilo que não agrega nada para essas vidas, começa a se alimentar daquilo que só vem a destruir a família e a casa dos queridos, aleluias! Oh, Deus tremendo! É dessa forma, queridos, que o inimigo joga o seu laço no projeto de Deus, no projeto precioso de Deus, na família. Aleluias! Agora imagina a vergonha, já que nós estamos falando em família, a vergonha dessa família. A vergonha talvez desse pai, dessa mãe, dos irmãos desse jovem que se encontrava nessa situação. Olha, querido, pode ser que muitas vezes alguém perguntava para essa mãe, isso é entendimento da palavra, não está escrito, dizendo: olha, como é que está aquele seu filho perdido? Como é que está aquele seu filho vida torta, como nós dissemos no dia de hoje? Como é que está aquele seu filho que não quer nada com o trabalho? Como é que está aquele seu filho que vive se alimentando de restos? Certamente essa mãe tinha vergonha, certamente esse pai tinha vergonha, esses irmãos até fugiam daquela situação para não ser questionados sobre esse rapaz. Mas, queridos, em nome de Jesus, nós podemos até ver, queridos, mães que sofrem hoje em dia com essa situação, maridos, esposas, filhos que sofrem, às vezes envergonhados por alguém querido que está nessa situação. E é interessante que muitas vezes o pai ora, o pai fala, o pai intercede, o irmão ora, o irmão aconselha, os irmãos da igreja aconselham, mas ele está preso nas garras de Satanás. Queridos, mas em nome de Jesus, nós estamos aprendendo dentro da palavra de Deus, que da mesma forma que esse homem se encontrava preso, da mesma forma que esse homem se encontrava acorrentado nessa legião de demônios. Olha, queridos, nós podemos ter certeza de uma coisa, que quando nós começarmos a fazer a leitura dessa palavra, como nós começarmos a dar sequência a essa ministração, o verso seguinte, o verso 28, não precisou o Senhor Jesus ordenar, não precisou o Senhor Jesus falar, a presença do Senhor quando chegou naquele lugar, aqueles demônios vieram dele dizendo: ei, quem é você, Nazareno? O que temos nós contigo? Deixa-nos aqui, porque aqui estamos habitados. Sabe por quê? Porque a presença do Senhor é ela que destrói os grilhões, é ela que espanta os demônios, é ela que amarra o maligno e liberta a vida cativa para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Esses demônios olharam e falaram: Nazareno, o que eu tenho a ver contigo? Olha, estamos aqui nesse homem. E o Senhor Jesus pergunta: quantos são? Nós somos a legião, a casta de demônios terrível que pode se apoderar de uma vida. E Satanás ainda assusta e diz: olha, não nos manda fora, não nos manda para o abismo, mas antes deixa nós entrarmos numa manada de porcos, deixa que nós podemos se apossar dessas vidas carnais.
É interessante, queridos, que se apossar da manada de porcos, nós conhecemos a palavra, os porcos foram para o abismo, amém? Porque o lugar de Satanás já está selado, ali é o lugar dele, derrotado, derrubado debaixo de nossos pés, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Mas olha que coisa terrível, nós falamos da vergonha da família, nós falamos da vergonha desse querido, preso em toda sorte de malignidade. Mas olha o que começa a acontecer no verso de número 35. Olha que coisa tremenda, igreja. O verso 35 do capítulo 8 de Lucas diz assim, glória a Deus. E saíram, aqueles povos, foram anunciando que aquele homem estava transformado. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram a ter com Jesus. Olha o que eles acharam, que coisa linda. Acharam então o homem, de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e diz a palavra que todos temeram, aleluias. Olha que coisa tremenda que aconteceu no verso 35, saíram os demônios, liberto, estava vestido, aleluia, nós falamos que ele estava em desonra, nós falamos que ele estava numa situação de vergonha, numa situação de opróbrio, agora vestido numa situação de honra, em juízo, assentado aos pés de Jesus, aleluia. Eu fico imaginando, pastor Fábio, quando eu estava estudando essa palavra, esse homem cheiroso, barba cortada, cabelo cortado, trocadinho, parecendo como minha mãe dizia, filho de alfaiate, bonitinho, todo engomadinho, sentado aos pés do Senhor. Queridos, esse é o poder transformador da palavra de Deus, esse é o poder transformador da presença do Senhor Jesus. Como nós estamos falando na libertação da família, na unção de libertação, a família tem que se colocar tal qual esse homem se colocou diante do Senhor, aos pés do Senhor, bonitinho, trocadinho, cheirosinho, separado das imundícias desse mundo, sempre se colocando ao lado daquele que é todo poderoso e vem para nos salvar, aleluias. Uma família forte, uma família edificada nas coisas de Deus, uma família sustentada pela oração, pelo jejum, pela peleja em conjunto, pela um ajudando o outro, sem crítica, sem medo de retaliação, mas pai dizendo para a mãe, para o marido, para a esposa, para os filhos, dizendo, nós somos uma família, o Senhor dessa casa é o Senhor Jesus. Nós declaramos, e conforme Josué disse, olha, se alguém quiser seguir outros deuses, pode seguir, mas eu e a minha casa serviremos ao Deus dos exércitos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso, igreja, se coloque em posição de guerreiro, com a sua família, junto com seus queridos, se torne a sua casa um lugar de bênção, um altar para o Senhor, um lugar de oração, e não há inimigo, não há legião, não há potestade que possa com a tua casa, porque ali é um verdadeiro altar de Deus, consagrada ao Altíssimo. Glória a Deus! Oh Deus tremendo, aleluia! Mas pastor, nem todos da minha casa estão nessa mesma fé. Persevera, continua, comece a orar. O irmão, o filho, o marido não quer orar, diga para ele, não se incomode, nós nos trancaremos lá no quarto, vamos orar. Comece a orar, o Senhor fará a obra. Sabe por quê? Porque é promessa na tua e na minha vida, aleluias. Queridos, quantas e quantas vidas nós nem acreditávamos que estávamos dentro da casa de Deus, e hoje nós vemos, glorificamos ao Senhor, vemos seguindo ao Senhor. Um testemunho vivo, a família da minha esposa. Eu me lembro perfeitamente quando nós nos convertemos, uma palavra que foi lançada na vida dela, dizendo, através da sua vida, nós não estamos dizendo ninguém é melhor que ninguém, através da intercessão, da oração e do testemunho de vida, um por um virá na minha casa. Meus 3 cunhados vão numa igreja aqui juntos. Os outros 2, filhos nossos da fé, congregam na Batista Shalom, quando nós temos amigos lá. A irmã Rosa conhece, Eduardo, tal.
Queridos, a minha sogra, às vezes não vem por problemas de saúde, não aceitava o evangelho, está dentro da casa de Deus, já está falando em se batizar, aleluias. O meu sogro não suportava evangélicos, entrou numa casa de Deus, quando nós estávamos na assembleia, entrou, assistiu o culto, assistiu a ministração, e eu tenho certeza que aquele dia o Senhor fez a obra, amém? Um por um está indo, queridos. É perseverança, é fé, é colocar a família em oração, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Mas olha o que aconteceu no verso de número 37, vamos seguir aqui a palavra de Deus, a leitura. A multidão da terra dos Gadarenos. Então nós vimos que aquele homem estava possesso de demônio, foi limpo, foi transformado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos, no verso 37, ao redor lhe rogou que se retirasse deles, dizendo, olha, nós estamos com temor, nós estamos possuídos de grande tremor, se afasta de nós. E diz a palavra que Deus, e entrando ele no barco, voltou, e entrando ele no barco, regressou. Aleluias. Queridos, o Senhor Jesus, provavelmente, eu não tenho dúvidas, ele sabia que seria repelido daquele povo. Olha o que aconteceu, ele libertou aquele homem, o povo viu a transformação, o povo viu aquela vida restaurada, aquela situação modificada, pediram para que ele fosse embora, e sabe o que ele fez? Ele entrou no barco e voltou. Queridos, mesmo sabendo que ele seria repelido, mesmo sabendo que ele seria rejeitado, como diz a palavra, ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Ele operou o milagre, sabe por quê? Porque para mostrar a soberania da sua graça, amém? Para mostrar que Ele é soberano, as pessoas querendo ou não, as pessoas concordando ou não, Ele opera, porque Ele é Deus poderoso, e Ele faz para que o nome dEle seja glorificado, aleluias. Mas, você precisa, queridos, dar o espaço para que Ele opere. Ele abandonou aquela região inhospitaleira, vamos chamar assim, para se mostrar, sabe o quê? Que Ele não se opõe, não se impõe em força a ninguém. O nosso Deus é um Deus educado, Ele só entra na sua vida, Ele só entra na sua casa, Ele só entra na sua família quando você dá espaço, amém? Ele é poderoso para transformar, se Ele quiser, e Ele quer, Ele faz a obra, mas você tem que dar o espaço, mas você tem que dar o lugar. Que coisa dura esse verso, ele entrou no barco e voltou. Que coisa dura esse verso, ele entrou no barco e voltou e saiu daquele lugar, aleluias. Queridos, Provérbios capítulo 1, 24 a 26, não precisa abrir, eu leio para os irmãos. Ele diz assim, Provérbios 1, 24 e 26, você anota, depois vê na sua casa. Mas por que clamei, e vós recusaste? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção? Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Ou seja, a sabedoria abandona aquele que recusa os conselhos do Senhor. Que coisa dura essa palavra. Ele entrou no barco e voltou. 1 Crônicas 28, 9, também não precisa abrir, eu só separei para ilustrar, diz assim, Davi dando conselho a Salomão, e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações, e entende todas as imaginações do pensamento. Olha aqui, igreja, se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Que coisa dura. Por isso, igreja, por isso, família do Senhor, nesse primeiro dia de libertação, o Senhor nos deixa a pergunta, uma pergunta para a autorreflexão. Até quando vamos resistir os preceitos do Senhor? Até quando vamos insistir numa vida de desobediência, recusando os preceitos do Senhor?
Será que precisamos esperar que o Senhor um dia entre no barco e nos deixa? Não, queridos, Ele é misericordioso. Ele quer trabalhar na minha e na sua vida. Ele quer trabalhar na minha e na sua casa. Mas tome uma posição essa noite. Se há algo dentro de nossas casas, se há algo dentro de nossas vidas que precisa ser mudado, se há algo que nós sabemos que está impedindo que ali o trabalhar do Senhor, que você tome uma posição essa noite, que você faça com que caia por terra, que você ore a Deus dizendo: Senhor, tira isso da minha casa, tira isso da minha vida. Eu não quero ser impedimento da bênção dos meus queridos, eu não quero ser impedimento da bênção dos meus filhos, eu não quero ser impedimento daqueles que dependem de mim, porque eu tenho ouvido a palavra e hoje é noite de libertação. Olha, queridos, como o pastor disse na sexta-feira, igreja não é lugar de apontar ninguém, pastor não pode apontar ninguém, mas você sabe aquilo que precisa ser mudado, você sabe aquilo que precisa ser tirado da sua casa, seja atitudes, seja situações, sejam objetos, sejam coisas que não agradam ao Senhor, para que o Senhor faça a obra e diga: verdadeiramente essa casa está debaixo das mãos de Deus, debaixo das asas do Altíssimo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que viver, queridos. Aleluia! Salmo 110, 3. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder. Eis-me aqui, Senhor, estou voluntariamente diante da tua presença, diante da tua casa. Aleluia, glória a Deus, aleluias. O verso 39 de Lucas 8:40 diz assim, que aquele homem queria seguir o Senhor, mas o Senhor disse no verso 39, torna para a tua casa, e conta quão grandes coisas te fez Deus, e ele foi apregoando por toda a cidade, quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito, amém? O Senhor fez a obra, o Senhor libertou, o Senhor se mostrou que é um Deus educado, mas aquele homem perseverou, falou, eu quero ir contigo, Senhor. Ele falou, não, eu te envio como cordeiro no meio de lobos, vá e fale da minha palavra. Não é uma situação que às vezes nós queremos de viver na igreja, não é situações que às vezes queremos só estar. Bom seria estar aqui só congregando com os irmãos, queridos, mas o mundo é mau, as situações é mau, mas é preciso que eu e você vá e anuncie aquilo que o Senhor tem feito. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, amém? Mas vamos ver, nós lemos o nosso versículo-chave, chegamos aqui nele agora, Lucas 8:40. Nós lemos na palavra de Deus que aconteceu o quê? Quando voltou Jesus, ou seja, nós acabamos de ver, foi para a terra dos Gadarenos, transformou aquela vida, transformou aquela família, transformou aquela história. Quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando, amém? Então vamos analisar esse verso, que foi o verso-chave da nossa ministração. Diz assim a palavra do Senhor, quando voltou Jesus, a primeira parte aqui, quando voltou o Senhor, aqui nós temos uma certeza, uma evidência, que a volta de Cristo é certa, que a volta do Senhor é fato. Sabe por quê, queridos? Mateus 28:20 diz o seguinte, eis que estou convosco todos os dias. E olha o que diz Provérbios 8:31, as minhas delícias, o meu prazer, estão com os filhos do homem, amém? Sabe por que ele voltará, queridos? Porque ele está entre nós. Sabe por que ele voltará? Porque ele se faz presente, queridos. Ele voltará aquele dia, mas a vinda do Senhor é certa, porque ele está conosco, como nós lemos aqui, o Senhor está convosco todos os dias. Certamente ele regressaria
naquela situação. Certamente ele regressaria, como nós lemos aqui no verso 40, porque o seu espírito estava com aquele povo, fazendo com que aquele povo o esperasse. A sua presença estava com aquele povo, fazendo com que aquele povo o esperasse. Por isso, querido, que nós temos que alegrar o nosso coração, quando nós falamos da volta do Senhor, quando nós falamos do regresso do Senhor. É certo, é a certeza que a minha casa, é a certeza que a sua casa, é a certeza que as nossas famílias têm que ter, porque Ele está entre nós e voltará para buscar a sua igreja, um povo santo, remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluias! Quando voltou Jesus, olha que coisa tremenda, ao regressar Jesus, essa é a evidência que nós temos. Mas olha o foco da família. Nós falamos na introdução dessa palavra que é a família transformada, a família liberta tem que estar focado nessa vinda de Jesus. Diz a palavra de Deus que a multidão o recebeu com alegria. A multidão o recebeu com alegria, ou seja, deu uma acolhida cordial ao Senhor Jesus. E nós vamos listar alguns pontos, o foco da família de Deus, para que essa acolhida, que essa volta do Senhor seja uma volta cordial. Ou seja, o que faz com que nós nos alegremos, o que faz com que nós esperamos a volta do Senhor, de que forma a família, o homem e a mulher de Deus tem que estar esperando a volta do Senhor. Amém? Glória a Deus. Em primeiro lugar, alguns pontos, que tornaram o Senhor bem-vindo no verso 40. O que tornou o Senhor bem-vindo no verso de número 40? Em primeiro lugar, os temores daqueles que ali estavam. O temor. Temiam que ele pudesse ter ido para sempre. Eles podiam estar ali, queridos, mas com a sensação que o Senhor tivesse ido para aquela terra dos Gadarenos e não mais voltasse. Por isso que receberam com alegria quando o Senhor regressou. Por isso que nosso coração deve estar com temor para as coisas de Deus, sabendo que Ele foi, mas nós temos uma certeza que Ele regressará, porque Ele está entre nós. Muitas vezes nós nos mantemos como salmistas, no Salmo 77, verso 7, que diz assim: rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a voltar, ou seja, não tornará a ser favorável. Senhor, cessou a sua promessa. Senhor, cessou aquilo que o Senhor tinha que fazer em nossas vidas. Por isso, queridos, que é com temor que nós temos que aguardar a volta do Senhor, sabendo que Ele regressará, sabendo que as suas promessas não cessaram. Olha, meu querido, de repente você entrou aqui abatido, desiludido, até dizendo que esse seria o último culto da sua vida, dizendo que você insistiria mais uma vez. O Senhor tem algo para a tua vida, a sua promessa não cessou, Ele está quieto porque Ele está trabalhando. Você às vezes possa não estar entendendo, você às vezes possa estar vendo tudo de uma forma turvada, mas creia, Senhor, Ele tem o melhor pela tua vida. Por isso levanta a tua cabeça e se anima, porque grandes são as coisas que o Senhor tem para ti e para os seus, para a sua casa, em nome de Jesus. Aleluias! Outra coisa, querido, que nós temos que manter aceso para a volta do Senhor, o foco da família, é a nossa esperança. Glória a Deus. Confiavam que agora seus enfermos seriam curados, seus mortos seriam ressuscitados. A esperança com a volta de Jesus, dizendo: olha, agora verdadeiramente os enfermos serão curados, mortos ressuscitados. Tudo se fará novo. É dessa forma que nós temos que colocar o foco. Primeiro o nosso temor, depois a nossa esperança na volta do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Uma outra coisa que tornam a vinda de Jesus bem-vinda, as nossas orações. Olha que coisa tremenda, aqueles que oram para que Jesus venha, ficam contentes quando Ele vem. Enche o coração de alegria quando recebe a resposta de Deus, quando clama, quando busca, quando faz campanhas, quando dobra o seu joelho, quando o Senhor vem, o coração se alegra, o coração transborda, porque sabe que o sacrifício não foi em vão. É assim que a família tem que focar na volta do Senhor, aguardando em oração, aguardando com esperança, aguardando com temor. Aleluias! Uma outra coisa, queridos, que o torna
o Senhor bem-vindo à fé, a nossa fé. Se nós continuarmos a leitura a partir do verso 41, lá estava Jairo, príncipe da sinagoga. Nós conhecemos a palavra que a sua filha havia morrido. Nós podemos entender que ele estava no meio dessa multidão, mas com fé, dizendo: eu estou aqui porque o Senhor vai voltar, ressuscitará a minha filha e fará o milagre. Aguarde, tu e a tua casa, a volta do Senhor com fé, queridos. Aleluias. Uma outra coisa, o amor. Quando o nosso coração está com Ele, nós regozijamos no seu aparecimento, ficamos alegres na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Uma outra coisa, o cuidado dele pelos outros, a compaixão pelos irmãos, aguardando a volta do Senhor com a compaixão do meu irmão da igreja, do meu irmão de casa, da minha família, dizendo: olha, o Senhor vai voltar e eu aguardarei com compaixão, esperando a sua volta. Aleluias. Mas a boa notícia, queridos, quando nós falamos do foco da família em esperar o Senhor Jesus, é que Jesus jamais desaponta aquele que nele espera. Amém? Jesus jamais repele, aqueles que o recebem com agrado. Se nós nos colocamos numa posição de adoradores, os louvores falaram muito em adoração hoje. Nós colocamos sempre com o coração alegre, esperando aquele dia, esperando que o Senhor volte, esperando aquele dia magnífico. Não importa, queridos, se você verá, se você subirá no arrebatamento, se você descerá à sepultura antes e estará no seio de Abraão repousando para aquele dia. Uma coisa é certa: a sua esperança estará acesa, a sua fé estará em prática, a sua gratidão será demonstrada, a sua compaixão para os queridos estarão lá, o seu temor estará presente, e a esperar a volta do Senhor encherá o coração de amor, se tornará mais fácil, e nós com fé, nessa mesma união, caminharemos junto até aquele grande dia, onde toda língua confessará, todo joelho se dobrará, dizendo: o Senhor é o Rei, é o único Rei, e todos o aplaudem e o adoram em espírito e verdade. Aleluias! Não é mesmo, igreja? Se a nossa família, falando em libertação, se colocar nessa posição, deixar os detalhes, mas nos colocar na posição de aguardar a volta do Senhor com alegria, certamente teremos uma casa, uma família liberta. Aleluia. E olha que diz a última parte desse verso: porque todos estavam esperando. Amém? Todos estavam esperando. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que todos estavam esperando. Glória a Deus. Aleluias. Todos o estavam esperando. Eu estou repetindo algumas vezes aqui, queridos. Glória a Deus. Porque quando nós lemos essa palavra, nós entendemos assim: todos o estavam esperando. A ideia é de multidão, não é? Todos como nós estamos aqui, todos o estavam esperando. Mas se nós começarmos a perceber a essência da palavra de Deus, todos é no sentido de unidade, todos é no sentido de um só Espírito, todos é no sentido de estarmos num único propósito. Amém? Atos capítulo 4, verso 31 diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estávamos reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha o verso 32, que coisa linda. E era o coração, todos, e a alma da multidão dos que criam. A alma das multidão dos que criam eram todos, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Todas as coisas lhe eram comuns. Um único propósito, uma única direção, uma única fé, uma única comunhão, um único amor como igreja, como família do Senhor Jesus. Aleluias! Que coisa tremenda! Todos, queridos,
nós já sabemos e conhecemos a palavra de Deus. Se nós queremos ter uma vida liberta, uma família liberta, uma igreja liberta, nós temos que sempre nos lembrar: casa dividida não prospera, não tem outro jeito. Como o apóstolo Paulo disse: ou vocês dizem que um é de Paulo, outro de Apolo, outro de outro apóstolo, outro de outro. Não tem jeito. Todos estavam esperando, todos numa única fé, todos numa única direção. E como é que nós temos, como família, como igreja, esperar a volta do Senhor, nesse único propósito? Uma família, uma igreja sincera, um grupo de oração buscando o reavivamento, preparados para cooperar na obra, até que Ele venha. Aleluias! Uma família, uma grande família, a família gratidão, marchando no único propósito, deixando as diferenças, deixando barreiras, deixando dúvidas, queridos. É dessa forma que nós temos que aguardar a volta do Senhor Jesus. Aleluias! Não se pode dizer que uma igreja recebe o Senhor Jesus com agrado, se nós não estivermos em unidade, se nós não estivermos em pontualidade, em dedicação, em propósito de encontrá-lo, prontos a ouvi-lo, em atenção a ouvir as pregações, em acatar o seu ensinamento, em ser obediente nas coisas de Deus. Se nós queremos ser abençoados, prestem atenção, ouçam a palavra de Deus, deixam toda a distração de lado, independente do preletor, independente do pregador, independente de quem o Senhor levantou naquele dia, para nós ouvirmos a palavra do Senhor. Ouçam com atenção, todos o esperavam, todos em unidade, todos num único só propósito. Aleluias, glória a Deus. Olha que coisa interessante para nós ilustrarmos o final dessa mensagem. Quando os súditos esperam a visita de um rei, eles preparam um caminho, eles não medem esforços. Imagine um povoado esperando que o rei chegasse naquele lugar. Certamente eles tomariam os cuidados de mandar alguns cavaleiros na frente, ver se a estrada estava boa. Se a estrada não estiver, eles vão recapear, vão fazer de novo a estrada. Eles iam ver se tinham poços de água que daria sustentação para que o rei pudesse passar com a sua comitiva e vir de uma forma confortável. Eles se atentar se os inimigos não tinham feito acampamentos ali perto. Eles iam talvez podar a grama para que recebesse aquele rei de uma forma majestosa. Queridos, se realmente damos boas-vindas ao Senhor, nós temos que fazer essa estrada para Ele, nós temos que preparar esse caminho, nós temos que elevar os nossos pensamentos, pondo por terra todo o nosso eu, todo o nosso orgulho, e dizendo: Senhor, eu e minha casa estamos preparando um caminho para Ti. O Senhor pode chegar, que o Senhor aqui verá, o Senhor reconhecerá coisas boas, coisas que edificam, coisas que te agradam dentro da minha casa. Aleluias! Prepare o caminho para o Senhor, queridos, tal qual esses